bem-vindos ao nosso Desejo em Cena de hoje, nesse canal YouTube, falando sobre o filme Pobres Criaturas, candidato ao Oscar, Poor Things, é o último trabalho de Yorgos Lanthimos, esse diretor grego, que começa a pensar esse filme, que no fundo parece uma reescritura de Frankenstein, Prometeu moderno, esse trabalho de Mary Shelley, escritora que abriu um novo campo de reflexão a partir da, por sua vez, reescritura do mito de Prometeu. Esse que roubou o fogo dos deuses para entregar aos homens, né? Ou seja, que capturou um fragmento de conhecimento, trouxe para a Terra e foi punido por isso, né? Então, Prometeu tinha lá o seu fígado comido todo dia por um abutre e reconstituído e novamente submetido a esse castigo no dia seguinte, né? Quer dizer, é um mito sobre os limites, né? Sobre a AT, sobre o metron, que os humanos devem respeitar e o preço a pagar por ir além desse metron, além dessa medida. Queria convidá-los para uma discussão sobre narcisismo e literatura, a partir do curso que eu vou dar junto com Tati Bernardi. Inscrições aqui o Bully vai colocar para vocês, mostrando, né? Acho que a gente podia pensar esse filme na continuidade desse curso, porque é um filme sobre as distorções, as variedades, os limites do narcisismo, né? Até onde a gente pode pensar o narcisismo apenas como uma questão relativa à formação da identidade, do autorreconhecimento, e onde a gente precisa estender um pouco o narcisismo para pensar os processos esquizoides, que estão muito bem representados aqui em Poor Things, nesse sentimento de, assim, o eu como uma coisa. Vem com a gente, tá aí no nosso curso Narcisistas, graças a Zeus. Há inscrições aqui embaixo com o Bully e vamos em frente! Bom, o trabalho do Yorgos Lanthimos é inicialmente pensado a partir da cidade de Edimburgo, na Escócia, que é uma cidade eminentemente literária, né? Onde o marido de Mary Shelley, o Percy Shelley, escreveu, andou, onde dava aulas, né, de medicina o Arthur Conan Doyle, criador do Sherlock Holmes, e para muitos, alguém que inventou um tipo de narrativa extremamente semelhante à psicanálise. Ou seja, investigação a partir de pequenos traços, signos que vão sendo reunidos, na arte de reconstruir como o crime foi feito, na inteligência necessária para dirimir os motivos, para reconstruir todo um cenário, e que no fundo seria o equivalente do processo psicanalítico, que no fundo a gente já sabe quem é o criminoso, é o próprio sujeito, mas tudo se passa em torno da reconstituição dessa cena. Bom, mas no filme do Yorgos a gente já tem Frankenstein numa versão feminina. Então se trata de Bella Baxter, que seria uma versão alternativa, né? Uma versão feminina do Frankenstein. Vamos lembrar que uma das características do Frankenstein da Mary Shelley é que ele não tem nome. Ele está à procura, inclusive, de quem foi o seu criador e qual é o desejo que animava a sua criação. Ele é chamado The Monster, né? Ou It, ou a coisa, ou a criatura, né? No caso do filme Poor Things, a gente tem uma variação disso, porque a heroína Bella Baxter tem um nome, esse nome está referido ao pai dela, o Godwin, né? Uma vez que Godwin era um sobrenome
presente no nome completo da Mary Shelley, né? Que era Mary Wollstonecraft Godwin. O Deus vence, a vitória divina. No final, Deus dá as cartas. De fato, então, a gente tem a procura que leva Frankenstein a cruzar o Polo Ártico, a andar por muitos países e ser perseguido e perseguir, que é um confronto entre a criatura e o criador. E o criador é que tem o nome, Victor Frankenstein. Mas aqui, a Bella Baxter, o nome já aponta para um outro traço importante desse filme, que é a sua ambientação na Hungria. Ela foi rodado na Hungria, no Origo Studios, em Budapeste, numa situação gótica, vamos chamar assim, em que o Dr. Godwin Baxter, que é um naturalista, que é um cientista, que está às voltas com o estudo da eletricidade, isso a gente vê no filme e no conto da Mary Shelley, né? Só que no caso do Godwin Baxter, ele descobre uma mulher, o corpo de uma mulher nas águas. Isso é uma referência que a gente vai encontrar lá na Ofélia, do Hamlet, né? Uma mulher que se deixa dissolver, que se deixa afogar, né? Nas águas. E já entrando com um tanto de spoiler, né? Ele faz uma operação em que implanta-se no cérebro dessa mulher suicida o cérebro da criança que ela porta, né? Da gravidez que ela está desenvolvendo. Isso cria, então, um personagem um pouco diferente, porque, ao contrário do Frankenstein, que é composto por partes diferentes, e que faz uma pergunta assim, que me define a partir desse conjunto de corpos distintos que se reúne em torno da minha identidade, né? O que sou eu? Ou seja, o que você, criador, quer de mim? No caso do Yorgos Lanthimos, a questão é um pouco distinta, porque se trata da relação entre uma mulher e sua filha, ou seja, uma fusão de dois corpos que no início estavam em um só, não? Uma fusão de dois corpos que fala de um processo de transmissão, afinal. Né? Assim como o Frankenstein estava às voltas com e Victor Frankenstein é o meu pai, né? A pergunta-chave aqui é o que é uma mãe? Né? O que faz de alguém uma mãe? E como é que alguém porta dentro de si sua própria filha? Ou seja, uma pergunta sobre a transmissão da feminilidade. Uma pergunta sobre o que faz mulher. Qual é a continuidade da geração entre mulheres. E aí a gente tem uma experiência de fragmentação, de divisão, de dissociação que vai acontecendo então no mesmo personagem. A gente tem um brilhantismo, né, da construção dessa história, porque, vamos lembrar, a gente tem 3 referências fundamentais para pensar a relação entre corpo e mente, a relação constitutiva de um sujeito na literatura gótico-romântica da virada do século XIX. Né? O primeiro modelo é Jekyll and Hyde, né, de Robert Louis Stevenson, onde você tem a mesma pessoa que está duplicada em 2 pessoas que se desconhecem. Né? Então a gente fez esse vídeo recentemente sobre a dissociação, Freud já leu, o Bully vai colocar aí para vocês, porque ou você está Jekyll ou você está Hyde. E Hyde não conhece Jekyll, e Jekyll não conhece Hyde. Bom, a segunda versão, o segundo paradigma, né, a gente vai encontrar no vampiro. O vampiro do Murnau, no vampiro do Bram Stoker, né, onde você tem uma divisão.
uma divisão entre a casa e a rua, entre o vampiro que pode existir pela noite, mas não pode ser tocado pelos raios de luz, aquele que é o sedutor, acolhedor, aquele que recebe nos seus braços e se faz convidar para a casa de uma pessoa, né? Ele nunca invade, ele sempre é convidado por uma bela moça, e a partir de então esse homem se transforma num sugador, num ser malévolo que submete, que condena a um estado de morte em vida, de vida em morte, aquela que se deixou cair nos braços dessa sedução. Né? Bom, então aí a gente tem de fato uma Spaltung, uma divisão subjetiva. Mas o caso de Frankenstein é diferente, ele é um terceiro paradigma. Ele representa a ideia de que nós não temos só um problema de identidade, né, nem um problema de individualidade, mas nós temos um problema ligado à fragmentação, né, de que nos sentimos vários. Nós sentimos vários corpos, nos sentimos várias almas, nos sentimos em experiências de perda de unidade. É isso que faz, então, o começo do filme lembrar bastante a experiência de Kaspar Hauser, né, filmada pelo Herzog, e também pelo Truffaut. Se a gente pensa no menino Victor de Aveyron, um grande paradigma para o que estava acontecendo ali na virada, né, em meados do século XIX, que é assim essa discussão toda sobre o que torna alguém um humano. Então, o menino que foi achado, criado por lobos na selva, até que ponto ele tem uma dificuldade intelectual, até que ponto ele tem uma dificuldade de linguagem, ele vai aprender a linguagem, e até que ponto ele tem uma dificuldade relacional, intersubjetiva. Então o Itard, esse discípulo do Pinel, vai acompanhar, né, tentar treinar o Kaspar Hauser, educá-lo no quadro desse grande enigma, né, sobre até que ponto a gente consegue desenvolver, né, recriar a civilização a partir do bom selvagem. A gente encontra elementos dessa questão aqui no filme The Poor Things, né? Porque Baxter, né, Bella Baxter, ela se mostra uma criança no corpo de um adulta. Então, ela faz xixi, ela come de maneira animalesca, ela se porta sem os sentimentos morais, né, de nojo, de culpa, de vergonha. E o doutor, né, o pai doutor, lembra um pouco o pai do Daniel Paul Schreber, né, que está tentando ao mesmo tempo, né, criar uma filha, mas um experimento sobre como se desenvolve a subjetividade, como alguém se torna alguém. Né? E como isso acontece quando há uma disjunção muito forte entre mente e corpo. Né? Entre o cérebro de uma e o corpo da outra. Vamos lembrar que a gente tem aqui um primeiro grande tema, se não psicanalítico, mas que vai ser uma condição para a psicanálise, né? Uma condição cultural, uma condição discursiva para a psicanálise, que é a investigação de espaços e de temporalidades, né? Também correlatas a esses espaços, mas espaços chamados heterotópicos. Né? Heterotopia, né? Heteros, outro, né? Topia, lugar. A ideia de que existem mundos que se incluem dentro de outros mundos, que estão incluídos em outros mundos, e que essa relação ela pode ser assim de homogeneidade, né? Ela pode ser de continência, mas ela pode ser também de alteridade. Então, a gente tem os espaços heterotópicos, como os navios, né? Os espaços heterotópicos que vão estar ligados à experiência da loucura. Né?
Foucault, que investigou essa noção, né, que propôs uma versão sobre o que vem a ser a heterotopia. Tem um trabalho dele muito, muito interessante sobre isso. Mas antes desse trabalho, Foucault havia descrito como os loucos até a Idade Moderna, até Descartes, até 1630, 1640, eles eram embarcados em navios. Em navios, os stultifera-naves, né? Navios dos estultos, navios dos loucos. Por quê? Porque se acreditava que os loucos pertenciam a um outro mundo. E esse outro mundo, podia ser então representado como uma espécie de mundo à parte, de mundo que anda, de mundo que navega, que são então os navios. Vamos lembrar que a cantiga, né, The Ancient Mariner, depois gravada recentemente pelo Iron Maiden, mas na época era uma canção que inspirou o Navio Fantasma holandês, que inspirou por sua vez a ópera, e que está assim, retomando essa ideia de que os loucos não pertencem a esse espaço-tempo, eles estão em outro espaço-tempo. Curioso, porque também as prisões, os manicômios, os lugares de internação, eles são espaços heterotópicos. Por isso são usados tão frequentemente pela literatura, pelo cinema, pelo teatro de horror. Porque vão dizer assim, olha, você acha que pertence a um mundo homogêneo, um mundo que tem uma geografia plana, que você passa de um espaço para o outro, mas não é assim, porque dentro desse mundo existem outros mundos, existem ilhas perdidas, existem castelos abandonados, existem, por exemplo, né, as heterotopias de crise, que são aqueles espaços que podem ser habitados na transição de regras morais, né? Como, por exemplo, as saunas, né? Como, por exemplo, um motel, né? Se a gente pensa nos espaços, né, de gênero, casamento, sexo e etc. Né? Os museus são espaços heterotópicos. A gente sai do nosso tempo e vai para o século XVIII, vai para o século XIX. E o filme do Yorgos Lanthimos é uma experiência de heterotopia. Tá? Ela leva a gente para uma outra experiência de espaço. Por isso, ele não é só assim ambientado na Hungria, da Belle Époque, da virada do século. Ele é composto a partir de certas deformações que vão acompanhar todo o espaço do começo ao fim do filme. Por exemplo, a lente que torna, né, o espaço curvo. Né? Por exemplo, as janelas que estão hiperiluminadas, como no trabalho, né, excepcional do Jack Nicholson em O Iluminado, né, mostrando que não são só as trevas que causam angústia, o excesso de luz também. Isso vai aparecer nesse filme. Né? É um filme gótico, é um filme sobre o claro e escuro, mas é também um filme sobre o horror ao excesso de luz. O horror ao quê? Ao excesso de razão. É aí que a gente reencontra a fábula do Frankenstein. Quer dizer, o excesso de razão leva a gente a imaginar que a gente pode criar outras pessoas, que a gente é um mestre da vida, que a gente pode criar um Frankenstein, que a gente pode criar um semi-humano, um quase-humano, uma pessoa que está entre o humano e a coisa. Poor things, ou seja, pobres coisas. É isso que está no título do filme e que é um convite para a interpretação da nossa época. Né? O que nos distingue de coisas? Né? E se as coisas tivessem vontade? E se fôssemos coisas que andam, coisas que dormem, coisas que trepam, coisas que amam, coisas, né? O que, afinal, seria um mundo radicalmente materializado na ideia de que coisas têm vontades? Olha só que interessante, é uma inversão desse conceito tão antigo que está lá na teoria econômica do Marx, né? E está na teoria clínica do Freud, que é o fetichismo. É que o fetichismo é a animação das coisas, é a ideia de que as coisas possuem um valor, uma vontade própria. Então, Poor Things é um endereçamento irônico a essa ideia de que estamos cada vez mais nos considerando, nos tratando como coisas animadas.
como coisas em busca da razão do nosso desejo, como coisas em busca das razões da nossa vontade. E para descobrir qual é a tarefa, né? Homotopia? Permanecer em casa, no familiar, naquilo que a gente conhece? Não. Heterotopia. Descobrir a qual espaço pertence a essa relação, e nisso ele é extremamente contemporâneo, a essa relação a nós mesmos, a si mesmo, marcada pelo que o Freud descobriu e classificou como uma forma de angústia chamada de unheimlich. Né? Ou seja, o estranho que é familiar e o familiar que é estranho. É um tipo de angústia. Um tipo de angústia que fala dessa ideia de que eventualmente nós não pertencemos integralmente a nós mesmos. Nós não pertencemos integralmente a esse corpo. Nós não pertencemos, e nem o corpo nos pertence. Nós não pertencemos e nem somos pertencidos às nossas próprias vontades. Nós desejamos como coisas. Esse é o processo chocante da história. E vamos retomar o texto do Freud, 1919, já tem aqui no canal um vídeo sobre isso, mas é uma aplicação prática o que a gente vai encontrar aqui. Né? Ou seja, se você está em busca, né, e a gente não sabe, a Bela sai numa viagem, né? Ela sai numa viagem e por onde ela vai? Né? Primeiro pelos mares. Olha lá, a heterotopia, né, do barco, do navio. Depois ela vai para onde? Para Portugal. Mas é um Portugal, assim, maravilhoso, um Portugal que é ao mesmo tempo do passado, é um Portugal da época do sebastianismo. Vamos lembrar a Batalha de Alcácer Quibir, quando o rei Sebastião desaparece, e Portugal se vê o quê? Desprovido de um governante e achando que, bom, é isso que fez com que o império desaparecesse, mas ele vai voltar. Ele está e ele existe, ele está presente, mas em outro tempo. Ele está presente, mas em outro espaço. Então a escolha de Portugal é notável desse ponto de vista. Né? Então você tem ali o pessoal comendo os pastéis, na Torre de Belém, a gente já tem aqueles pisos maravilhosos, aquelas músicas que inspiram o fado, e ao mesmo tempo a gente tem trens voadores, né? Bondes voadores. Olha só que interessante, né? É uma reinvenção de um Portugal que mistura o que ele foi, o que ele é, o que ele gostaria de ter sido, aquilo que ele vai ser. Né? É uma fusão de tempos. Né? É uma experiência heterotópica. E é isso que faz, e é disso que fala Freud em o texto chamado O Estranho, por nós traduzidos, pelo Pedro Gilson, equipe da Autêntica, né? Traduzido como, nesse caso, Hernani Chaves, né? Traduzido como o infamiliar. Tá? Então, o infamiliar, vamos lembrar, ele joga com 4 oposições. Tá? A casa e a rua. Ok, mas existem corrupções. De repente, dentro da casa aparece a rua, dentro da rua aparece a casa. Isso está lá no filme. Então vocês vão lembrar que o Dr. Goodwin impede que a Bela saia de casa, tenha contato com a rua. Ele quer confiná-la ali num espaço onde só tem família. Né? E ela, naturalmente, começa a se interessar por outros mundos. Né? Pelo primeiro outro mundo, que é o espaço da rua. Então eles andam de carruagens e ela começa a querer sair. Isso é um problema. Isso é um problema, porque de onde vem esse desejo, afinal? Né? Pergunta para o cientista maluco. Mas a segunda camada do Unheimlich é composta pela separação entre aquilo que devia estar próximo e aquilo que devia estar distante. Então, o distante aparece como próximo e o próximo aparece como distante. É isso que vai reger, né, essas viagens a partir das quais a Bela vai perseguindo uma questão. A pergunta é, que questão é essa? O que ela está procurando? Né? A resposta mais simples é, se conhecer, tal, mas é mais complexo. Né? Porque na medida que ela vai indo mais e mais para longe, ela vai se conectando mais e mais com o perto, né? Com as suas questões de origem, com as questões ligadas à família. Mas é uma família assim híbrida, inclusive bem representada, parece um quadro de Hieronymus Bosch, né? Por seres híbridos.
o galo que é ao mesmo tempo um porco, né? É uma fusão de Atlético Mineiro e Palmeiras. O bode, que vocês vão ver, vai ser implantado em alguém, que são figuras, portanto, que falam dessa heterotopia no corpo e na relação entre animal e humano. Muito interessante essa pergunta, né? O que me torna humano? A pergunta antropológica. Mas a terceira camada do Unheimlich é composto pelo quê? Pelo que devia permanecer em segredo e aparece à luz do dia. Tá? Aquilo que é obscuro e que de repente vem ao claro. Isso é dado de forma assim muito bonita pela pesquisa do Sr. Max McCandless. Ou seja, candles quer dizer candelabro, né, velas, e é ele que vai assim descobrindo nos arquivos do doutor, ele é auxiliar do doutor, foi contratado para cuidar da Bela e acompanhar assim a pesquisa sobre seus desenvolvimentos cognitivos, morais e etc. E de repente ele descobre que há um enigma, há um segredo sobre Bela, ele força o doutor então revela isso, e no momento que isso é revelado, acontecem duas coisas muito, muito interessantes, né? Porque é esse ponto de saída, esse ponto em que começa a viagem que torna cada um si mesmo uno e ao mesmo tempo indivíduo, né? E pensem aí nas divisões e nas negações que constituem a psicanálise a partir desses processos de individualização, inclusive o narcisismo. Né? É a partir do momento que Max e Bela se encantam um pelo outro, se apaixonam um pelo outro, a partir do momento que ela descobre que há algo nela que precisa fazê-la sair dali. E o que é isso? É algo justamente referente à quarta camada. Primeira camada, rua, casa e rua. Segunda camada, próximo e distante. Terceira camada, segredo e revelado. Quarta camada, vida e morte. Bom, só que entre vida e morte, veja só, estava ela, né? Ela não sabe da sua história. Estava ela morta, mas ela foi rediviva, né? Foi tornada viva. E o que acontece nesse ponto de junção entre vida e morte? O que está, do ponto de vista psicanalítico, na equidistância entre vida e morte? O sexo. Então é na hora que aparece o sexo, é a hora que ela se descobre, né, às voltas, com sensações, com algo que a liga com esse corpo, mas de uma outra maneira, né? Que torna esse corpo ao mesmo tempo dela, mas também vocado para o outro. Queria fazer um parêntese só sobre aquele que tira ela de casa, né? Que é o Mark Ruffalo, né? Essa pilantra, esse ricaço que seduz as jovens e provavelmente depois as abandona. É um tratado, nessa parte do filme, sobre como Bella Baxter ela tem uma outra compleição narcísica. Tá? Uma compleição que eu estudei, aliás, no meu último livro, Lutos Finitos, Lutos Infinitos, referindo-me a experiências melancólicas. Né? A formação, a estrutura melancólica do eu. E por isso ele acha que ela está num romance de estrutura narcísica em que está se apaixonando pelo seu próprio ideal a partir dele, e ela fala o que ela quer ouvir, enfim. Esse narcisismo convencional, ele é completamente atravessado pelo fato de que ela está às voltas com outra questão. A questão dela não é eu quero me sentir amado por você, por que você não me ama mais do que ela, qual é a razão do seu amor por mim, o que eu tenho ou o que eu deixo de ter. Né? E isso deixa o sujeito justamente numa posição de reviramento narcísico, em que ele então passa a se rebaixar, se degradar, ele não consegue entender por que o seu narcisismo, né, entrou em colapso, entrou em curto-circuito. Né? Porque do lado de lá ele não encontrou um espelho. Do lado de lá ele encontrou um mar,
né? Ela encontrou um espaço heterotópico para o qual ela foi sugado, justamente porque isso representa o que o narcisismo convencional dele não consegue questionar. Representa aquele estranho que nos devora, representa aquele monstro, mas para o qual a gente se dirige, representa a boca do jacaré para a qual a gente vai indo assim irresistivelmente, né? Esse desfazimento que ela mostra em relação ao narcisismo, mais tipicamente descrito pelo Lacan em Estágio do Espelho, né? É o que permite ela experimentar um erotismo de pesquisa, de investigação com seus clientes no bordel, mas também com o seu noivo, com o seu segundo noivo. Enfim, ela tem uma espécie de investigação reta e ortodoxa sobre o desejo. E daí você vai dizer, mas e o amor? O amor permanece para ela uma experiência opaca, permanece uma experiência, vamos dizer assim, muito mais simples, muito mais eficaz em vários sentidos. Veja como ela se permite amar e ser amada, porque para ela isso não é grande coisa, não é esse o centro da experiência desse sujeito. Mas a perda, a fragmentação, a recuperação da unidade e, afinal, essa pergunta que poderia ser uma pergunta, vamos dizer assim, alienante para as dimensões amorosas, né? Que é assim, se fui amada, se não fui amada, que qualidade de amor presidiu como uma formação da minha compleição egóica. Não é nada disso, a gente tem aqui um outro tipo de formação egóica, é uma formação mais próxima do que a Melanie Klein descreveu com os seus processos esquizoides, uma formação do eu, em que essa ideia de que o eu se identifica com a sombra do objeto e cai, ela é posta em prática, mas não numa melancolia patológica, não uma melancolia estrutural, numa melancolia que diz respeito à textura que constitui esse eu. É daí que ela inicia a sua viagem, e a viagem passa por um navio, onde se dá essa conversação tão interessante, né, com Hanna Schygulla. Hanna Schygulla é uma atriz alemã, mas que trabalhou muito tempo com o Fassbinder, né? E que tem uma conversa, ela já está então anciã nesse filme, e ela tem uma conversa com a Bella Baxter sobre que destino, o que acontece com a sexualidade então quando a gente envelhece. Mas resultante desse processo, ela vai para Portugal e depois ela chega em Paris, onde se torna então uma prostituta, vai trabalhar num bordel. Você pode dizer um destino miserável, mas não. Ela está às voltas com uma pesquisa sobre seu erotismo. É isso que ela, enfim, no fundo ela quer saber de alguma coisa que ela nem sabe que ela está perguntando sobre o que é. Né? E aqui a gente encontra um ponto transversal na obra do Lanthimos, né? Que aproxima ele do Buñuel, do Kinky Duke, do David Lynch, do Terry Gilliam, de todos esses cineastas que são assim mágicos e teóricos da heterotopia. Né? Mas ele é, vamos dizer assim, a última versão dessa linhagem. Então, o que a gente vai encontrar nos filmes dele? Né? Vamos pensar num filme lindo, né? Com Colin Farrell e Rachel Weisz, né? Que chama A Lagosta. E que se passa num espaço heterotópico, em que quando as pessoas se tornam sozinhas, vão para esse hotel e elas têm ali a experiência de poder encontrar o outro. Né? No espaço heterotópico, eu vou lá, encontro de novo o que é meu desejo, é ali que eu me faço perguntas, e se eu não encontro outro, e se eu não me apaixono, ao final de um determinado tempo, eu sou transformado num animal, e deixado o quê? Livre na natureza. Olha que interessante, né? Quer dizer, ou eu respondo de alguma maneira a esse conflito, né? Cultura e natureza, e o que acontece na linha de separação, que é também a disjunção entre os dois, que é o desejo. Ou eu articulo isso de alguma maneira, ou eu vou me transformar num galo porco.
ou eu vou me transformar numa lagosta, que é o que essa personagem gostaria de ser, uma lagosta, né? Provavelmente uma alusão irônica ao psicólogo canadense Jordan Peterson, né? Que gosta de comparar, né, a cabeça dos seres humanos com lagostas. Mas algo parecido vai aparecer no filme dele de 2017, que recomendo a vocês, né, que se chama A Morte do Cervo Sagrado. Né? Então, volta um filho de um paciente dessa família de cirurgiões e ele vem acertar as contas e, bom, o que está em jogo aí? De novo, o limiar entre as relações de filiação, de paternidade, de família e um outro tipo de laço. Um laço ligado às experiências heterotópicas, um laço ligado às inconformidades corporais, ao não inteligível dos gêneros e o que vocês quiserem colocar em cima. Algo diferente, mas ainda na mesma tópica, a gente vai encontrar em A Favorita, de 2018. Né? Também desse diretor, onde a gente tem uma prima distante que vai trabalhar na corte, né, da dinastia dos Stuart, se não me engano, e ali dentro da corte vai sendo tratada, né, de forma, vamos dizer assim, animal, vai sendo subjugada até que ela galga ali uma relação de reconhecimento e de descoberta desejante. Tudo isso, então, nos levaria a esse autor, né, que eu tive a oportunidade de mais recentemente me aproximar, né, quando estive na Hungria. Né? Estive na Hungria recentemente e fui visitar a casa de Sándor Ferenczi. Esse discípulo de primeira linha, da primeira ordem do Freud, e que escreveu um trabalho que me parece ser assim uma espécie de roteiro básico para entender o Lanthimos. Né? Vamos lembrar, né? Hungria neoclássica, barroca, a Hungria gótica, a Hungria que é uma nação que, bom, pelo menos há 500 anos está sendo ocupada por outros povos, né? Turcos, alemães, russos, otomanos, é um país, vamos dizer assim, que coloca agudamente o que significa pertencer a esse país que está sempre nas mãos de outrem. E o nosso amigo Ferenczi, eu recomendo muito a vocês que vão a Budapeste, a vila que ele comprou no fim da vida, ainda está lá, o pessoal da Sociedade Húngara de Psicanálise conseguiu comprar um espaço dentro do apartamento, a gente vê as roseiras que ele tinha cultivado, ali está o busto, tem desenhos que ele fez, e, bom, é a sede do movimento psicanalítico húngaro, né? Onde a gente vai entender um pouco melhor essa psicanálise heterotópica do Ferenczi, né? E de como Ferenczi é um autor para a gente entender esse cinema do Lanthimos. Ferenczi escreveu um trabalho que, em 23, né? 19, 18, Freud und Heimlich. 23, Ferenczi Thalassa. Né? Thalassa, que é essa deusa grega, que personificava o quê? O mar Mediterrâneo. Né? Olha lá, a Itália, a Grécia, né? O Mediterrâneo. E que é um texto que foi escrito durante a Primeira Guerra Mundial. Ferenczi estava trabalhando como médico, né, alistado, e que para muitos indica assim que ele estava ficando meio psicótico, né? Estava ficando meio biruta, porque é um texto onde ao mesmo tempo você vê ali ideias nascentes, né? Ideias que vão consagrar a escola húngara de psicanálise, por exemplo, a ideia de falha básica, né, desenvolvida pelo Balint, né, e também pelo Lacan, né, de falta, é tributária do Ferenczi, é de thrilling, né, da paralisação, do medo, pavor, pânico, né, e seus efeitos psíquicos, a ideia de erotismo lúdico. A gente vai ver isso no filme. A Bella Baxter tá às voltas, né, com uma prática de erotismo lúdico. Ela vai descobrindo as perversões. Ela parece reescrever os 3 ensaios e também o Psicopatia Sexualis do Krafft-Ebing nessa sua busca, né?
O trauma do nascimento, depois explorado pelo Otto Hahn, que vai aparecer em Thalassa, né? Mas a ideia do Ferenczi, ela é mais lantimosiana, porque ele arrisca assim, pensar a subjetividade a partir radicalmente das eras geológicas e do nosso peixe ancestral, o Amphiuxus lanceolatus, um peixe ancestral filogenético de todos os vertebrados e, portanto, de nós, né? E que combina muito com o galho e porco. É a partir dessa ideia de que nós precisamos nos considerar nessa história filogenética em que fomos animais, em que fomos vários tipos de animais, ele vai dizer, não, mas isso permanece em nós, porque o eu pode se tornar não apenas um outro humano, mas também um outro animal, uma outra espécie, como um peixe. Ele pode se tornar um órgão, né? Imagina um eu pênis, um eu útero. Ele pode se tornar uma substância, um eu excremento, um eu sêmen. Ele pode se tornar uma paisagem. Olha que ideia incrível, né? E aí a gente vai pensando nas paisagens do filme. Como o eu de Bella Baxter não está ali naquele corpo, ele é composto, ele é explodido, ele é externalizado nas paisagens pintadas, né? Que parece um Turner, parece um Edward Hopper, parece que nós estamos em quadros que nos levam a justamente essas diferentes temporalidades. Exatamente como em Thalassa, né? O que o Ferenczi descobriu, no fundo parece uma coisa assim meio hegeliana, é que o eu, ele vive diferentes temporalidades ao mesmo tempo, né? Algumas se atualizam, outras não se atualizam, outras permanecem latentes, em potência. Isso vai levar ele a uma ideia muito interessante, né, de que, por exemplo, existe um pensamento, uma forma de pensamento, que ele chamou de utraquismo, né, que é pensamento por mistura, né? Pensamento por assim, eu me aproximo, eu me misturo, eu me torno outro, e quando eu me torno outro, eu retorno a mim, me separando, mas, como ele diz assim, é uma mistura sem síntese, né? Isso que é o híbrido. É uma galinha, continua a ser uma galinha, mas é um porco também. Eles estão misturados, mas eles não estão reunidos numa nova unidade, né? Então, aí o tema Frankenstein, Bella Baxter, né? Quer dizer, uma união, mas que é uma união precária, uma união frágil, uma união que fracassa, né? É uma união que é como assim uma união alquímica, em que se repete uma mesma busca, uma mesma inquietação, e que a gente não descobre qual é até o final, que é belíssimo. Eu vou contar, esse é um spoiler mesmo, porque ao final o que acontece, ela revela isso numa frase, ela volta, né, para casa, o seu criador, vamos dizer assim, está morrendo, ela se reconcilia de certa forma com o seu primeiro amante, ela descobre que era o seu passado, que ela tinha se tornado grávida, mas ela é uma gravidez indesejável, e então a mãe se mata, mas então ela sobrevive, né? E daí ela passa então a viver com esse bastardo inglório, com esse misógino que a submete a todos, até que ela faz o que sua mãe não conseguiu fazer, que é enfrentar o seu algoz. E aí sim pode retornar-se e dizer numa frase, uma frase que eu acho que assim é uma frase analítica, uma frase que a gente às vezes, depois de anos, uma pessoa sussurra essa frase e você diz, puxa, acabou, porque era isso o tempo todo, né? Quando ela diz assim, então é por isso que eu me interessei tão pouco pela maternidade. Ela tem, a marca, né, de uma cesariana,
no corpo, ela descobre que aquilo é uma marca de uma cesariana, né? Quando se envolve com uma outra mulher que teve um filho, e é só o final dessa trajetória que ela pode dizer assim, olha, a minha questão, ela apareceu como que negada ao longo de todo esse percurso, né? A minha questão estava lá onde eu nunca me perguntei o que significa ser mãe. Né? O que é ser mãe e como se dá essa estranha continuidade, unheimlich, né? Que está próximo, mas é distante, que é familiar, mas vai para a rua, viaja, é um segredo, mas que de repente é revelado e que está entre a vida e a morte. A transmissão da maternidade, da feminilidade, da mulheridade, se a gente quiser, nesse caso, eu acho que está em jogo isso também, né? Da condição de mulher enquanto gênero. A transmissão, ela se dá assim, um pouco indiretamente, na medida que ela vai se perguntando pelo sexo, se perguntando pelos prazeres, habitando o seu corpo, reabitando o seu corpo, colonizando o seu corpo, descolonizando o seu corpo, e até que no fim ela diz, mas é por isso que eu não perguntei diretamente, nunca me perguntei, né, por que não quis ter um filho ou uma filha. Né? Quer dizer, a ausência da pergunta era a questão fundamental. E isso a gente pode ver, então, acessar a partir da noção de heterotopia, no Foucault, na literatura, no Manguenot, a partir da noção de Unheimlich, de familiar e estrangeiro, no Freud, e no percurso de Thalassa do Ferenczi. Então tá aí umas referências para vocês, uma discussão sobre o nosso filme. Espero que ganhe o Oscar, porque é de fato uma linguagem fílmica diferente, né? Uma linguagem em que, como diz o Lacan, e os surrealistas, né, para a gente apreender o real, é preciso deformar a realidade. É preciso forçar a realidade, é preciso mostrar que a linguagem disponível, na linguagem ordinária, natural, para falar do real, ela é insuficiente, ela não dá conta. São tantos instrumentos, mas eles são ainda assim precários para responder às questões propriamente humanas. Então está aí Thalassa do Ferenczi, última referência para a gente torcer por Poor Things, que somos todos nós. Para você que quer receber mais Poor Little Things, details, miserable conditions, clique aqui no nosso Aqueronta Movebo e vamos torcer por eles no Oscar. E não poderia deixar de agradecer assim, maximamente ao pessoal do Grupo Tapa, na figura do seu exímio, excelso, máximo diretor Eduardo Tolentino e do seu ator, enfim, Brian Penido, pelo suporte, pela logística, pelos figurinos desse Desejo em Cena. Pessoal aí do Grupo Tapa, valeu! Abraço, beijinho, aperto de mão, tamo junto.